Sejam bem-vindos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, iniciando esse ano muito, muito promissor. Isso aqui, colocando. Os pais estão aparecendo aqui. É que eu quero colocar para gravar aqui. E agora vai aparecer. Opa. E nós estamos agora bem às vésperas do início das aulas. Então, segunda-feira, nós teremos um momento aqui com vocês para vocês conhecerem os professores, irem em cada uma das salas das crianças, receberem os materiais. É um dia muito importante, segunda-feira. Mas eu também não podia deixar de ter esse momento aqui com vocês para passar as informações gerais dadas a todas as famílias. Nós temos muitas famílias novas chegando à nossa escola. Estamos com a grata satisfação de estar com a escola realmente bastante cheia e o integrado como um todo. Nós já somos hoje 1.500 alunos e uma escola que tem sido organizada cada vez mais para a excelência acadêmica, ótimos resultados pedagógicos e uma qualidade de ambiente do ensino, da aprendizagem e também das relações entre os alunos, entre as famílias. E esse é o nosso objetivo. Para quem ainda está chegando recente, a nossa escola pertence ao Grupo Salta, e que é o maior grupo educacional do Brasil. Nós somos hoje 234 escolas, estamos presentes em quase todos os estados do Brasil, e aqui em Goiás, a nossa marca integrado com 3 unidades. Nós pertencemos ao Núcleo Centro-Oeste. Então, aqui na escola, a nossa gestão é feita por um núcleo. Então, eu não estou aqui sozinha. Existe um grupo de pessoas que nos assessoram, que nos ajudam, e eu também faço parte desse grupo, com conselhos, com um entendimento do macro, não somente aqui da nossa unidade. Então, nós temos um aporte de estruturas jurídica, de marketing comercial, financeiro, tudo isso que faz com que a escola tenha uma robustez para que o time que aqui está se dedique com profundidade às questões pedagógicas e aprendizagem das crianças. E feita essa introdução, eu optei por não fazer uma apresentação de slides, porque a pauta é um pouco extensa e eu não queria que vocês ficassem presos ali, mas é uma reunião majoritariamente informativa. Eu vou passar para vocês uma sequência de assuntos de ordem assim, de uma ordem estrutural, organizacional, de processos, para realmente melhorar o dia de vocês, a organização e preparativos para a volta às aulas. Mas no final, eu terei uma breve fala sobre uma reflexão de como nós estamos trazendo as crianças para a escola e vou encerrar com esse momento e no final posso responder algumas dúvidas. A minha pretensão é falar com vocês por volta de uma hora e 15 e vou apertar aqui porque realmente é um conteúdo extenso, mas a reunião vai ficar gravada para vocês retornarem depois. Tudo certo? Então, após apresentar o Grupo Salto, eu quero dizer para vocês, o integrado está indo para o seu 27º ano. A nossa unidade é a mais recente e já estamos indo para o nosso 4º ano de operação e um ano muito tranquilo, muito leve, tudo sendo muito organizado. Vocês verão aqui na segunda-feira as renovações da nossa estrutura. Nós fizemos uma troca de toda a parte de iluminação da escola, das salas de aula, então a escola está muito mais clara, mais brilhante, isso com um impacto positivo nas salas de aula. E ainda há as etapas de jardinagem, paisagismo, que ainda serão executadas ao longo desse primeiro semestre. Foram feitas
foram feitos investimentos de toda a parte de manutenção. Então, aquilo que não fica aos olhos à vista, mas nós fizemos muitos reparos, é, muitos consertos e muitas renovações da nossa estrutura, além de aquisição de novos aparelhos. Mais recentemente tivemos bebedouros e agora novas máquinas, tudo isso que faz com que o dia a dia da escola funcione melhor para atender vocês e as crianças. Então, na próxima segunda-feira, vocês terão a oportunidade de ver os nossos espaços já preparados para esse início de ano. Falando ainda de segunda-feira, é uma reunião que vocês irão para a sala do aluno e já haverá esse mapa. A nossa equipe vai direcionar vocês. As turmas da educação infantil, infantil 1 e 2 e 3, na nossa região do Palmar, infantil 4 e 5 na região do Pátio. No primeiro andar, nós temos primeiro e segundo ano e terceiro, e uma turma de quinto. E no segundo andar também temos outra turma de quinto, as turmas de quarto. Então, toda a nossa equipe estará disponível para mostrar as salas para vocês. Nós ainda não enviamos a informação, o ensalamento, porque recebemos muitas matrículas esta semana e ainda estávamos organizando. Mas haverá a sala do seu filho para vocês se identificarem. Essa reunião, conduzida pela professora, tem uma pauta que vai de apresentação das séries da turma, processo avaliativo, que é muito importante, principalmente para quem está iniciando o fundamental, primeiro, segundo ano, entender o nosso sistema de avaliação. A professora vai entregar para vocês um envelope com o calendário anual detalhado impresso, inclusive eu já fiz o envio dele hoje, que lá tem todos os detalhes para vocês já irem se organizando. Então, já tem as datas dos eventos, datas de todas as provas, simulados, prova de segunda chamada, e esses detalhes para vocês irem acompanhando. Também, na segunda, nós faremos a nomeação do representante de sala. E aí eu peço a ajuda de todos vocês para já virem com os grupos ali dos pais, tendo em vista quem será o representante. Vocês vão passar esse nome para a professora, porque é uma pessoa que no dia a dia, estou vendo aqui a Clarissa, por exemplo, ela foi representante da turma da filha dela nesse ano que passou. Era uma pessoa que tinha uma interface mais direta comigo, passava alguns recados, e eu passava alguns recados que chegavam para a turma inteira, para agilizar um pouco esse processo nosso de comunicação. E também é uma pessoa que faz um porta-voz de quando vocês têm uma necessidade maior e querem falar em grupo. Então, é algo Boa simples, tarde. mas que ajuda a Tá nossa ouvindo? organização no dia a dia, tá? É, também, na segunda-feira, vocês receberão, dentro desse envelope, uma autorização de participação dos jogos. Nossa, Stephanie, já tão cedo, sim, porque os jogos serão em abril. E aí vocês vão preencher a autorização e já preencher o número da camiseta da criança. Então, é importante já estarem com essas informações também. E haverá o manual da família. É um documento simples, mas que tem resumido para vocês tudo isso que eu falarei na reunião, mais as organizações gerais da escola. Então, é um documento que vamos entregar impresso e também vocês têm na Agenda Edu para facilitar o dia a dia e para vocês estudarem em casa, também tirarem as dúvidas, mas é muito para nossa organização. A nossa organização não é aleatória, ela pensa no bem de todos, na organização geral da escola, das crianças acima de tudo, e para que todos vocês entendam o porquê de fazermos certas decisões, por que que abrimos em tal horário, por que lidamos com a segunda aula, e alguns exemplos dessa natureza. Então, eu peço muito a ajuda de vocês para incentivarem os colegas, desculpa, os outros pais, os pais dos colegas, para que participem nessa segunda-feira. E é um momento de vocês conhecerem toda a nossa equipe que estará com os filhos de vocês durante todo o ano, tá bom? Agora eu vou passar para um pedido. A nossa comunicação é feita via Agenda Edu, que é um aplicativo que tem
todas as informações que nós mandamos no dia a dia, também a forma como a professora fala com vocês, e vocês falam com os professores, coordenadores. Temos uma adesão muito grande, mas nesse início de ano, é comum que várias famílias ainda fiquem sem receber os nossos comunicados, as nossas mensagens. Então, eu peço que nessa segunda-feira vocês tirem todas as dúvidas referentes a este acesso. O acesso ele é em primeira mão pelo site atlasedu.com.br. Vou até digitar, digita aqui para nós, Júlia, atlasedu.com.br. E por meio desse site, vocês pegam o login do aluno que foi enviado para vocês após a matrícula, no e-mail do responsável. Lá tem o e-mail da instituição que é do aluno, mas a senha. Com esse acesso, vocês entram no portal Atlas e lá tem as informações do cotidiano pedagógico da criança e também tem o link para a Agenda Edu, para que vocês tenham isso mais fácil no celular. E lá vocês encontram toda a parte financeira, boletim, relatórios, atos de reuniões, documentos, tudo, declarações de imposto de renda, fica tudo nesse aplicativo para vocês se organizarem, tá? Igual tem uma pergunta aqui: qual o horário da reunião de segunda-feira? Serão vários horários, conforme a série da criança. E aí nós fizemos esse envio na Agenda Edu e estamos enviando para o máximo de pais possível por meio do WhatsApp, para que essa informação chegue depressa. Júlia, coloca aqui no anexo o comunicado da reunião do dia 19, que tem todos aqueles horários, tá? E lá vocês vão ver, porque serão 4 horários diferentes. E tem um grupo, são 4 blocos. E nessa segunda-feira também teremos aqui os nossos parceiros, que são as escolas que atuam aqui dentro, as escolas de esportes, robótica, a equipe do Super Cérebro, eles estarão aqui conosco e para vocês conhecerem a proposta, o trabalho, tirarem informações de matrículas. É, Desculpa, eu vou falar um pouco mais desses parceiros aqui agora no final, tá? Conseguiu colocar aqui no chat as reuniões? É que a Júlia está aqui me ajudando. Se ela não conseguiu aqui, eu vou pôr para vocês daqui a pouco, tá? É, Outra coisa, eu queria falar agora da cantina. A cantina, no segundo semestre, passou por uma modificação da estrutura. Nós mudamos o nosso fornecedor, nosso parceiro que atua aqui, e o local da cantina também mudou. Por que fizemos isso? A nossa cozinha aqui dentro da escola ela tinha questões de segurança envolvidas. Ela era uma cozinha não muito adequada para esse ambiente escolar. Então, nós fizemos consultoria de engenharia dos bombeiros e nós tínhamos um outro espaço no nosso segundo prédio e que tem melhorado muito os nossos processos, inclusive a segurança das pessoas e a qualidade ali do dia a dia, só que ficou um pouco distante. Então, vocês no dia a dia têm acesso à cantina, mas pelo pátio, desculpa, podem entrar ali pelo acesso 2, igual quem entra pelo infantil 2 e 3, e subir a escada que vai para a quadra. A cantina está lá e a cozinha fica no outro espaço. Então, os pais não têm tanto esse acesso à cozinha, mas vocês têm a lanchonete. E a cantina também estará disponível aqui na segunda-feira com um estande para vocês tirarem as dúvidas. Mas existe um aplicativo chamado Bub, que é específico da cantina. Esse aplicativo é necessário para vocês fazerem as compras. Existe um código da escola, já tem um comunicado, e aí vocês lá fazem o controle de tudo que a criança que vocês têm ali do dia a dia, das escolhas, de lanches, ah, o tipo de, esqueci o nome, que eles fazem os kits do lanche do dia para vocês escolherem. É aplicativo Buber, tá? Na Agenda Edu já tem essas informações e tem o código da escola para vocês inserirem. E eles também têm o WhatsApp, isso, que é para
para vocês falarem com eles no dia a dia. Então, queremos otimizar esse processo, mas eu preciso aqui agora muito da atenção de vocês, porque as famílias que vão do infantil 2 até o terceiro ano precisam ter muita atenção para a compra antecipada do lanche. Isso porque as crianças, elas não lancham no pátio, elas lancham na sala de aula. E aí, a cantina, ela leva o lanche que vocês adquiriram com antecedência até a sala de aula. O quarto e o quinto ano fizemos essa tentativa, mas não foi muito bem sucedida. Então, a partir de 2016, apenas os alunos do quarto e do quinto ano voltam a descer e elas vão direto até a lanchonete e lá elas retiram o lanche. Só que é um período muito curto e o funcionamento da cantina de escola, ela não é como uma cantina de clube ou uma lanchonete de shopping, que você tem muitas opções, é muito diferente. Então, é um prazo reduzido de tempo. O lanche já precisa vir acertado. As crianças não lidam assim com dinheiro, com cartão, com aquele pagamento ali na hora. Isso precisa estar previamente acertado com as escolhas. É um momento rápido e ele precisa ser muito funcional. Os horários são separados e o horário do lanche do quarto e do quinto ano, ele é o último. E aí elas são crianças com mais autonomia, elas saem e elas fazem o lanche na lanchonete, porque lá já tem uma estrutura com mesas, com apoio. Mas até o terceiro ano, as crianças lancham em sala. Inclusive, é para que é, as professoras tenham um cuidado maior ali, de um controle realmente de quem lanchou, de quem não pegou o lanche, porque as crianças ainda têm muito essa questão. Elas dão o lanche uns para os outros, ou então não quer lanchar, elas deixam para depois, outras trocam o lanche. Então, em sala de aula, nós conseguimos garantir que esse processo do lanche é mais organizado e a criança realmente lanchou. Então, por isso que eu peço para que vocês se organizem para não deixarem de adquirir esse lanche com antecedência. E eu conto muito com a compreensão de vocês de que não é um processo para dificultar a vida de vocês, mas é porque para a criança o melhor é que ela esteja num ambiente que é tranquilo, porque lanchar dentro da sala é mais tranquilo, é mais silencioso e existe mais condições de atenção ao que elas estão comendo. Então, tudo isso é pensado para a criança. E aí isso evita que elas misturem o parque com o lanche, porque quando elas descem, elas já querem lanchar e já querem ir para o futebol. Então, não temos esse cuidado, e aí nós pedimos muito que, para que a cantina gire bem, que todos vocês nos ajudem adquirindo o lanche com antecedência e porque daí elas conseguem trazer sem atraso, sem demora. E acontece muito de a família pedir o lanche muito próximo do horário que vai ser servido. Então, a antecedência no dia não é o melhor. É realmente até um dia antes, porque elas chegam no início da manhã e já começam a preparar os lanches, porque nós temos recreio em vários horários. Então, às vezes, o lanche do seu filho é 9h10. Se você manda 10 para as 9, é muito difícil de elas organizarem. Isso precisa ser feito com antecedência e é realmente uma ajuda que eu peço para vocês, tá? Eu estou vendo aqui as mensagens, todas essas informações já estão ali na agenda. E eu vou reforçar aqui agora o da cantina, hora que terminar a reunião, para que todos vocês recebam e consigam organizar no fim de Não, semana preparativo. E na segunda-feira, as professoras vão auxiliar vocês em sala com o aplicativo. Elas vão projetar o aplicativo, vão conferir o acesso. Nós teremos esse momento durante a reunião é, para ajudar vocês, tá? Tem uma pergunta aqui. Se a criança resolve lanchar na hora, é isso que nós precisamos evitar. Aqui na escola, nós precisamos trabalhar com essa antecedência. Como eu expliquei, o formato de cantina, de lanchonete, é diferente do que nós temos e fora da escola, em shopping, em clube e em outros locais. Aqui nós não temos condições de administrar esse tipo de escolha. Se a família opta por enviar o lanche da criança, ela está lá na lancheira,
deu o horário, a professora pega, as crianças pegam a lancheira e a professora ajuda ali nessa gestão. Quem lancha na cantina já precisa escolher de antemão, e é isso que eu peço a compreensão de vocês, porque não é tão simples administrar a demanda de quase 500 crianças assim, com demandas muito em cima da hora. Então, a nossa cantina é ela funciona sempre até um dia antes. E aí é importante que vocês conversem com a criança. A criança que não tem muita segurança do que quer, o que que já vocês já decidam e escolham com ela, oriente a sua criança no dia anterior. Olha, você vai lanchar o lanche que eu estou enviando para vocês. Não, você vai lanchar na cantina e eu já escolhi, o lanche vai chegar para você na sua sala, tá? É muito importante essa compreensão mútua para que as nossas operações funcionem bem e também para que a criança entenda esse planejamento, essa previsibilidade, para que ela também já se programe, para que na hora ela não olhe para o lanche do colega e queira aquele lanche do colega, porque às vezes é um lanche que o colega trouxe e aquele lanche não está acessível para ela. E aí é importante nós, como adultos, trabalharmos isso de antemão para que a criança tenha esse lanche mais previsível. Tudo bem? Eu sei que esse é um assunto que dá para nós estendermos, respondermos várias dúvidas. As professoras na segunda-feira poderão auxiliar vocês, porque também cada faixa etária tem a sua dinâmica. Mas o que eu mais peço aqui é nos ajudem com essa antecipação, porque existe um porquê muito importante que antecede essa nossa organização para que ela funcione bem e para que as crianças fiquem tranquilas, sem insegurança, sabendo o que é que vai acontecer. As crianças precisam muito de previsibilidade e de rotina, tá? Júlia, a Júlia está anotando todas as perguntas, e aí depois eu retomo esses pequenos detalhes, sabe? Esse tipo de pergunta, o lanche caiu no chão, vocês podem trazer para a professora que ela vai dar um direcionamento mais específico dali, o que aconteceu para orientar vocês nos detalhes. Tudo bem? É, terminado o lanche, eu quero só comentar sobre os uniformes. O nosso uniforme permanece o mesmo de 2025. Nós tivemos uma nova remessa agora, porque desde a atualização da nossa marca, é, houve algumas peças que já foram emitidas com a nossa nova comunicação visual, e agora temos alguns outros modelos, assim, tem o vestidinho para as meninas, temos algumas outras opções para vocês, tá? É, o, nós temos dois fornecedores, é a Toquinha, que fica ali na T55, e a Casa do Uniforme, que é no setor oeste, já quase setor Coimbras. Esses são os nossos dois fornecedores. A camiseta ela é obrigatória todos os dias. A parte do short, saia também é obrigatória. Mas o casaco nós temos para vender, mas no dia a dia nós não obrigamos que seja o casaco da escola. Eu só peço que vocês coloquem os nomes dos casacos. Nós fizemos agora no fim do ano a sacos dos achados e perdidos que realmente nós não conseguimos devolver. Fizemos ali na porta da escola, não fica bonito, as mesas, as araras, e realmente assim se perde. E nós fizemos uma doação de muitos itens, peças em boas condições, uniformes novos, mas que não conseguimos identificar de quem é. Então, é importante. Eu recomendo que para tecido vocês usem aquela caneta marcadora. Existem também outros tipos de etiqueta que passa com ferro, tudo isso para auxiliar a organização das crianças. Os aniversários, eles podem ser comemorados na escola, mas é muito importante que vocês agendem o dia com antecedência, porque não são todos os dias que estão disponíveis. Nós não liberamos aniversários em dias de provas, em dias de simulados, no caso do fundamental, ou em dias de atividades específicas. E o nosso aniversário, ele é muito simples. As famílias devem trazer um bolo simples, pode trazer o lanche e suco e os vasilhames, né, descartáveis ali, mas nós não temos as decorações e não
permitimos a troca de presentes. Então, não precisa trazer presentes. Se você quiser, vamos supor, por exemplo, você vai fazer um aniversário fora da escola e quer convidar os colegas, você pode passar esse convite para a professora, mas desde que seja enviado para todos os colegas. Isso é um critério nosso para que nós possamos transmitir a mensagem de vocês. Mas aí, os aniversários podem ser comemorados, mas dessa maneira simples, sem troca do presente, sem decoração, sem balão e sem lembrancinha. As lembrancinhas, eu sei que é um pouco sensível porque vocês gostam de preparar, dar para os colegas, mas aqui na escola é uma dinâmica que nós optamos por realmente não conceder ali. Muitos trazem doces, trazem questões que nem sempre a escola consegue controlar, e aí então realmente as lembrancinhas também entram no critério daquilo que nós optamos por não permitir. Outro assunto é o dia do brinquedo. Todas as sextas-feiras as crianças podem trazer o brinquedo. O brinquedo ele tem um objetivo pedagógico, criado ali com as professoras. As crianças têm um momento de elas se extravasam, elas também trocam, elas compartilham. Existem muitos benefícios pedagógicos desse momento do brinquedo na escola. Só que para ele dar certo, nós precisamos ter o mesmo objetivo. Nós precisamos trabalhar juntos para garantir que esse seja um momento de sucesso pedagógico e não de problema. E os brinquedos ainda têm sido uma situação muito desafiadora para a nossa organização. Os critérios são um brinquedo simples, um brinquedo por criança. E é um brinquedo que não pode ter nenhum tipo de associação com armas, com violência. Então, espada, arma de brinquedo, revólver d'água, esse tipo de brinquedo não tem não, nós não permitiremos. Outra coisa, é um brinquedo. Tem criança que chega com um saco de brinquedo, e aí nós precisamos fazer toda uma mediação para que essa criança entenda o objetivo e consiga deixar o saco de brinquedo. Outra coisa, brinquedos muito caros e brinquedos muito complexos, por exemplo, pistas de Hot Wheels com 10 carrinhos de Hot Wheels. Não é o brinquedo adequado para essa proposta pedagógica nossa. Eletrônicos, brinquedos com robôs e brinquedos muito caros, porque é um brinquedo que está sujeito a cair, a estragar, a perder peça. Então, brinquedos com muitas peças. As meninas têm algumas bonecas que têm umas pecinhas muito pequenininhas. Então, é sujeito a trocar, é sujeito a criança pôr na boca e engolir. Então, escolham bem esses brinquedos para que seja um momento tranquilo e não de problema, e para que também vocês não tenham que receber um não da professora. E aqui eu peço uma ajuda muito importante para vocês. Normalmente, quem recebe as crianças são as auxiliares, ali para quem chega, né, no horário ali do acolhimento. E depois a professora chega junto com as crianças no horário do início da aula. E acontece, infelizmente, de a criança trazer brinquedos que fogem de tudo isso que nós comentamos, e a família insistir para que a assistente receba, e muitas vezes até por falta de educação em cima das meninas. E elas ainda são profissionais em formação, nem sempre vão conseguir se posicionar com vocês de uma maneira firme. E nós, infelizmente, temos atitudes de famílias que realmente passam por cima. E essa assistente, ela tem toda a condição de explicar para vocês os critérios e falar, olha, esse brinquedo, ele realmente não é o melhor para esse dia. Eu peço que a senhora recolha, leve ou deixe só um. Às vezes a criança traz cinco, aí a assistente fala, olha, é somente um que a criança pode trazer, escolha um para ela entrar. E aí fica aquele clima, aquela situação desagradável para ela, para vocês, porque é algo que precisamos contar com realmente o entendimento da proposta e a ajuda mútua. Então, escolham de antemão com a criança, expliquem para ela, porque daí a criança vem tranquila e a criança ela vai nos testar, porque ela quer trazer aquilo.
Às vezes ela se empolga, ela gosta muito daquele objeto, ela quer mostrar para os colegas, e ela vai insistir, às vezes ela vai chorar, às vezes ela até vai dar uma birra, dependendo ali da idade. Então, nós precisamos ajudar a criança a se regular, a entender os porquês, a entender o porquê que ela está levando só um brinquedo, por que ela está levando um brinquedo simples, para que a criança fique tranquilo com a nossa tranquilidade e que para que ela veja em vocês o respeito para com as pessoas que estão ali liderando esse processo. Então, essa é uma ajuda que é sensível, mas que é muito importante para que vocês nos ajudem a construir a cultura que nós queremos. Então, nós temos a cultura de uma escola que planeja. Vocês estão diante de uma escola muito mais organizada, muito bem preparada, limpa, com profissionais comprometidos, que planejam. Então, nosso objetivo é o mesmo. Mas esses processos do dia a dia, uma coisa sou eu com a minha sala aqui, às vezes tem 20 famílias, outra coisa são quase 500 famílias e precisamos contar com o apoio de todos vocês. Então, esse é o meu pedido específico para o dia do brinquedo, mas ele externaliza para todos os outros, para todas as decisões. E haverá momentos em que vocês não vão concordar com algumas das nossas decisões, e está tudo bem. Vocês podem nos procurar, entender os motivos que nos levaram a tomar tais decisões. Por exemplo, tem família que não gosta que a criança lanche na sala. Tem família que não gosta do dia do brinquedo, tem família que ama o dia do brinquedo, tem família que não gosta do vestido, tem família que, sabe? E aí a escola precisa ser muito clara com os próprios objetivos. E é isso que nós temos ampliado a nossa comunicação, com reuniões como essa, momentos como os professores, as escolas de paz que vocês vão ver mais para frente, mas o nosso objetivo é o mesmo e contamos muito com a parceria de vocês, com o respeito para com as profissionais, principalmente com aquelas que não conseguem ainda se posicionar com clareza ou diante de um desacato, não conseguem realmente ter uma firmeza. E o exemplo que nós damos para as crianças é esse, a maneira como nós tratamos os outros, como nós lidamos com as discordâncias, como quando nós não aceitamos algo, como que nós abordamos, como que perguntamos. E essa maturidade, tranquilidade, centralidade é o que a criança vai receber de exemplo e ela vai imitar. A criança está sempre imitando os nossos comportamentos. Tudo bem? Fechado essa parte, esse princípio do respeito e da não é uma regra por uma regra, ela não é uma regra à toa, mas ela tem um fundamento. Eu quero falar com vocês sobre os horários. Todos vocês já têm os horários de entrada da aula, saída, da manhã e da tarde. E eu quero frisar algo que também é um desafio para nós: é a entrada do período matutino. A escola abre para os alunos às 6h45. Então, a partir daquele momento, as famílias já podem deixar as crianças. O drive, ele é aberto às 7 horas, porque o drive, ele entra e a criança já desce e a família já sai com o carro. Até 7 horas, as crianças entram pelo portão de pedestres e elas já começam a aguardar ali no hall e no nosso pátio. Às 7 horas, elas já entram para o pátio, porque é uma questão até de segurança, porque daí os portões estão abertos. E a aula do fundamental começa às 7h20. Então, do primeiro ao quinto ano, 7h20 as crianças sobem com os professores. À tarde é o mesmo princípio. A escola já está aberta 10 para 1 e 1h20 elas sobem com os professores. A aula do infantil começa às 7h30 pela manhã e 1h30 à tarde. O fundamental das 7h20 que eles sobem até 7h40 e à tarde da 1h20 até 1h40 são 20 minutos que nós chamamos da tolerância da entrada e é o momento do acolhimento. Então, são 20 minutos que as crianças entram, organizam as mochilas, organizam os materiais e recebem as professoras, recebem, cumprimentam os colegas. E quando dá 7h30 e 1h30, a professora já começa o trabalho propriamente dito. Ela faz agenda, faz calendário, pede os primeiros materiais. Passados esses 20 minutos, às 7h40 e às 13h40, nós fechamos o drive e toda criança do ensino fundamental que chega
A partir de 7h40 e 13h40, ela precisa aguardar para entrar no segundo horário. Porque senão, infelizmente, nós temos crianças chegando durante todo o primeiro horário e aí a primeira aula praticamente se perde. Então, quando der 7h40, se vocês chegarem a partir desse horário, a sua criança vai aguardar, a criança do fundamental, tá? Do infantil é diferente. Ela vai aguardar e aí, quando for 8h10, que é o horário do segundo horário, e 14h10 à tarde, existe a pessoa que acompanha essa entrada, que sobe com essas crianças. Então, a aula é interrompida apenas uma vez, às 8h10, para que elas entrem. Isso tem dado muito certo, nós funcionamos dessa forma todo o ano de 2025, mas as crianças sofrem quando elas chegam atrasadas. E esse atraso, que é pontual, aconteceu um dia ou outro, é, ok, é mais fácil da gente lidar com ele, mas aquele atraso que é contínuo, que é toda semana, que é a criança nunca chega às 7h20, ela sempre chega às 7h40 ali com o portão fechando, essa criança sofre. Porque ela nunca pega a adequação do início da aula, daquele momento da acolhida da professora, que é aquele momento espontâneo, do abraço, da troca com o colega, e ela também perde aquele momento em que a professora está dando as diretrizes para o funcionamento do dia. E acontece de nós recebermos queixas assim, deu 7h40, o portão fechou e a pessoa chegou ali 7h42, 7h43. E a mãe fala para nós, mas ela só atrasou 5 minutos. Não são 5 minutos, são 25 minutos. Então, eu preciso muito dessa compreensão de vocês para essa organização que é prévia. O nosso horário, ele já funciona um pouco melhor, e aí cada escola tem o seu funcionamento. Umas abrem às 7, outras 7h10, outras 7h30. A nossa funciona às 7h20. E já abrimos para vocês a partir de 6h45, tá? Então, são ali todo esse momento para que as crianças entrem com tranquilidade. Aqui na porta, nós temos 22 vagas exclusivas para vocês aqui na calçada. Temos o funcionamento do drive, que é desde 7 horas, e o drive, ele é um desembarque e também um embarque na saída que precisa ser rápido. Mas nós também lidamos com crianças. Então, a criança, ela sobe, ela vai pôr o cinto de segurança. Então, é agilidade, mas elas não são adultos. E às vezes tem famílias com 2, 3 crianças. Então, peço que vocês também tenham essa cautela, esse entendimento. E aqui na rua não é uma rua de muito fluxo de outras empresas, outras escolas, isso também favorece. No entanto, não deixe de ser um momento de pico, não deixe de ser a hora do rush. Então, é muito importante essa organização e a colaboração de todos para que as crianças sejam assistidas, os horários mantidos, e tudo começa na gestão do nosso tempo em casa. É o horário de levantar, é o horário do café da manhã, é o horário de tomar banho, colocar o uniforme, tudo isso impacta nisso que vai combinar aqui, uma chegada tranquila, uma chegada no horário, a criança subir com tranquilidade e a mesma coisa à tarde, né? O horário do almoço, do banho. Então eu peço essa reflexão. Como que está a sua rotina com a sua criança nesse preparo? Você já consegue com ela deixar mochila, uniforme de antemão organizados? Esse preparo, a sua criança tem facilidade para acordar? Tem mais dificuldade para acordar? Ela precisa daqueles, né, para acordar. Então, assim, organizem os horários. E criança precisa dormir cedo para que ela consiga acordar com mais disposição e estar bem para o dia de trabalho, tá bom? Considerando os atrasos, tem mais um detalhe. A educação infantil funciona diferente. A aula. Desculpa, Oi? eu entrei agora porque eu errei o horário. O que você falou sobre atrasos? Eu vou pedir para você rever a gravação depois, tá bom? Porque é um assunto extenso, eu gastei um tempo aqui falando e eu vou mandar a gravação para vocês hoje ainda. É, sobre os atrasos, o infantil, a aula começa às 7h30 e 1h30. São crianças pequenas que têm um outro funcionamento, então a entrada delas é permitida até às 8h e os pais levam até a sala.
e à tarde até às 14. Os pais também levam até a sala. Porém, aquele horário a professora já está, só que chegar 8 horas e chegar 15 para as 8, 10 para as 8, 1h45, 10 para as 2, o professor não tem como fazer aquela acolhida que ele faz ali do início. E também, nem sempre o professor conseguirá realmente fazer essa recepção ali, porque deu 7h40 e deu 1h40, ele já começou as atividades com ele, a roda da criança. Então, essa recepção é feita pela professora assistente. E nós também temos o desafio que nem sempre a criança quer entrar, principalmente a criança pequena que ainda está em adaptação. Se esse for o caso, receba a criança ali no pátio, a auxiliar vai ajudar para que ela entre, mas nós pedimos para que vocês não entrem, não forcem a entrada ali naquele momento se a criança não quiser entrar. E também entendam que não é o momento que a professora consegue dedicar aquela atenção especial para a sua criança que chegou às 8. O horário é 7h30, quando ela faz esse acolhimento, essa recepção calorosa, tá? Não é que ela não é recebida com carinho, mas é a professora que não tem mais condições de fazer esse movimento. E aí vocês são recebidos pela professora assistente. E a partir das 8 e a partir das 2, a entrada tem que ser pela recepção. E aí a recepção, isso vale para qualquer aluno. Depois das 8h10, por exemplo, a sua criança chegou ali, ela precisa passar pela recepção para a coordenação entender esse atraso, e aí vocês não entram mais, a criança entra com uma pessoa da nossa equipe, tudo bem? E em se tratando de horários, de atrasos além destes horários, por exemplo, você chegou 9 horas ou chegou 15 horas. Esse é um atraso extraordinário e que precisa ser justificado. É o famoso médico, atestado médico, laboratório, uma consulta. Sabemos que isso pode acontecer. A entrada da criança é permitida diante dessas justificativas, mas ela precisa ser compreendida ali com a recepção e com a coordenação. No entanto, a partir das 9 e a partir das 15, realmente a criança perdeu o dia da aula, tá? Não temos mais não, nós não recebemos as crianças a partir das 9 e a partir das 15, porque daí não cabe mais exceção. As crianças já estão no ritmo, já é hora do lanche, e aí nesse caso não temos como abrir essa exceção, mesmo diante dessas justificativas. Então, se você tem alguma particularidade, já converse com a professora ou com a coordenação, porque daí ela vai te orientar, tá? Porque existe flexibilidade. Nós não queremos ser intolerantes ou inflexíveis, mas também nós precisamos ser coerentes com a prática pedagógica e com o entendimento ali da dinâmica das crianças e respeitando as demais crianças. Tudo bem? Aí eu vi algumas perguntas que são bem operacionais, a Júlia está respondendo, e alguns detalhes, igual ali, cor do calçado, tudo isso vocês podem conversar com a professora, tá bom? Para eu adiantar, rapidamente, quero dizer para vocês que no nosso calendário, que vocês já receberam e vão receber impresso na segunda, nós temos para o ensino fundamental as datas das Olimpíadas, datas das competições, dos jogos, e teremos 5 sextas-feiras, 3 no primeiro semestre, 2 no segundo, no qual faremos a chamada Escola de Paz. Serão encontros presenciais às 16 horas aqui na escola. A primeira será 27 de fevereiro. E nós teremos a professora Raquel Mello, que vai falar com vocês sobre a saúde mental das crianças, sobre o projeto de meditação que ela está trazendo aqui agora para a escola, e vai falar sobre atenção plena, o cuidado com as nossas emoções, técnicas para as crianças. É um trabalho maravilhoso. E nas outras escolas de pais, nós traremos temas pertinentes para vocês, para o dia a dia da parentalidade.
que serão conduzidos também por mim, pela nossa coordenação, mas também por convidados. Então, queria que vocês reservassem essas datas e já se organizassem para estarem conosco. É um momento muito importante para fazer perguntas. E esse primeiro já está com a temática definida, vocês vão receber o convite. Então, são sextas-feiras, é a última sexta de fevereiro, a última de março, a última de maio agora, e agosto e outubro, tá? Então, tem lá no calendário, é um convite de antemão para vocês. A festa junina está prevista para o dia 20 de junho. Só que essa é uma data que nós ainda estamos confirmando, porque era para ser dia 13, mas dia 13 vai ter a abertura do Jogo do Brasil, da Copa do Mundo, vai ser o primeiro jogo do Brasil, então ficou complicado de conciliar. Então, essa decisão ainda está sendo tomada e vamos explicar para vocês, mas aí a nossa festa está tudo previsto para acontecer novamente no Oscar Niemeyer, mas nós fizemos o levantamento da pesquisa de satisfação e itens como o horário do início da festa já foi resolvido, a nossa festa começará a partir das 16 horas, tem a questão do sol, realmente não queremos passar por isso, e outros detalhes, tá? Haverá reunião para falar de festa junina, comunicado, mas essa é a data prevista. E em Copa do Mundo, até o momento, nós não recebemos nenhum jogo que vai atrapalhar as aulas. Ao que tudo indica, os jogos serão sempre ali no período noturno e não haverá é, necessidade de liberação da aula. Mas caso isso aconteça, na época nós informaremos vocês, tá? Alguém perguntou algo importante aqui. Peraí só um pouquinho. Ah, da escola de pais. É um momento para os pais, tá? Não tem atividade para as crianças. É um momento de uma palestra ou de uma conversa específica sobre algum assunto, assuntos que de interesse de vocês é, para essa troca da parentalidade, tá? A criança dormindo, é isso mesmo. Chega dormindo, pode entregar para a professora, tá? A minha questão aqui é a que vocês vão ser recebidos mais pela assistente do que pela professora. Tudo bem? A sandália feminina, tá. O melhor é realmente o tênis. Não é que a sandália ela não é proibida, mas tem que ser uma sandália que firme os pés, tá? Porque, por exemplo, Crocs, as crianças amam usar Crocs, mas o Crocs não é seguro para correr no pátio, para fazer as atividades de educação física, para correr. Então, ele acaba virando assim um empecilho para que elas mesmas aproveitem o melhor do parque, tá? No manual da família, teremos todos esses detalhes e também algumas sugestões. Ah, do Drive eu expliquei para vocês, e tem funcionado muito bem, tanto na entrada quanto a saída. Na saída, o acesso de vocês na entrada é tranquilo, vocês podem deixar as crianças até a porta da sala, seja fundamental ou infantil. Na saída, porém, a entrada de vocês é restrita, devido à nossa dinâmica de saída e também por questões de segurança, porque daí nós temos um fluxo inverso saindo, os portões todos abertos. Então, vocês, se vierem pelo drive, haverá a pessoa que vai chamar a sua criança. Se vocês estacionarem, vocês entram pelo portão de pedestre e chamam a criança ela virá até você, tá? Então, o movimento da saída é esse. Vocês aguardam, mas não precisa ficar lá no portão. Vocês podem entrar, entram com o drive, entram ali pelo portão de pedestre, tem aquela antessala do hall que é para vocês, tá? Nós só pedimos que esperem a criança vir até vocês, mas na entrada vocês podem acompanhá-la até a sala de aula. E eu já estou terminando toda essa parte mais informativa da cantina. Quero só falar rapidamente dos nossos passeios e viagens pedagógicas. As professoras vão explicar os passeios de cada uma das turmas, mas eu recebi várias perguntas sobre quem são as empresas que fazem, dos valores. Nós trabalhamos aqui na parte do teatro com a empresa do Luiz Pinheiro, que é o produtor, e ele que organiza toda a parte do envio.
Então, dos ônibus, dessa locação, do teatro. Então, o pagamento será feito direto para o Luiz Pinheiro, como foi feito já no segundo semestre. E as demais viagens e passeios são feitos com a empresa Forma. E eles fazem a venda direto para vocês. No envelope de segunda-feira, vocês já receberão esse informativo de cada passeio de cada série. O que tem forma, o que tem só teatro, porque vocês podem já se organizar para o pagamento de antemão. Porque algumas viagens, como o do quarto e do quinto ano, que é uma viagem, nesse ano eles irão para Brasília, é um valor mais alto. Então, a forma oferece opções de pagamento no cartão de crédito. Então, vocês podem se organizar. E nós trabalhamos com eles porque eles nos fornecem toda uma estrutura de excursões escolares que realmente nos trazem paz e nos trazem segurança. E eles têm toda a parte de vendas dos bilhetes, do envio de fotos para vocês, dessa segurança da autorização. E também eles têm todo o apoio de ambulância, de bombeiro, de tudo que é necessário caso algum imprevisto aconteça. Então, eu passo muito essa tranquilidade para vocês de que realmente é um valor que vale muito a pena, porque a escola não é o nós não conseguimos fazer toda essa parte da excursão, nosso trabalho é pedagógico. A equipe que vai trabalhar o assunto, a temática, tá? E aí é importante que vocês entendam essa proposta. A Kelly, que é a representante da forma estará aqui também na segunda-feira, vai tirar as dúvidas de vocês. E eles têm um rol de eventos que são os que a escola fazem ano a ano. Então, as crianças, elas têm uma progressão. As do primeiro ano começam ali no Memorial do Cerrado, Planetário, vão chegar até ali, quarto, quinto ano, com a viagem a Brasília ou a Goiás. E esse ano nós também teremos os parceiros da Jovem Engenheiro, que é a robótica, que está conosco já desde o início dessa unidade. Eu já mandei para vocês os informativos da matrícula para quem quiser participar. É a partir do Infantil 5 a robótica, do programa Jovens Engenheiros. A Super Cérebro, que é aquele programa de inteligência matemática com o ábaco japonês, que se chama Soroban, eles também começam aqui a partir do Infantil 5, tem opções de matrícula, as crianças que fizeram deram um retorno positivo e também tem duas opções de aula. Já foram os dados para vocês. A Cultural, que vocês já conhecem, com as modalidades esportivas, a programação também já foi enviada e os dados para matrícula. Na primeira semana de aula, não teremos aula dos parceiros ainda, tá? E aí, a partir da outra semana, que é a última de janeiro, eles farão as aulas experimentais e estarão realizando as matrículas e os contratos. E eu tenho a, a, a satisfação de anunciar para vocês o Crescendo Zen, que é esse da palestrante da nossa primeira escola de paz, que é a professora Raquel Mello. É um projeto de meditação infantil e ele é direcionado para as crianças menores. Então, é para infantil 4, infantil 5, primeiro e segundo ano. É um trabalho belíssimo que trabalha com todos os fundamentos de neurociências, de mindfulness, de prática da atenção plena para ouvir, para escutar, para ouvir e escutar é a mesma coisa, para comer, para prestar atenção aos sentimentos. Então, é um projeto lindo. Eu já trabalhei com a Raquel, na outra escola onde eu dirigi, conheço o projeto dela a fundo e estou muito satisfeita de ter organizado esse projeto para vocês. As aulas serão às segundas-feiras e já foi para vocês a proposta com o horário, com os valores. Então, todos aqueles que puderem investir, eu realmente recomendo. Digo isso assim para que realmente agrega muito naquilo que nós podemos oferecer para as crianças. As atividades que são complementares, que daí não são essas extras, elas fazem parte da nossa estrutura, são o programa bilíngue, que são 5 aulas por semana, uma aula por dia, e as crianças têm aula de música, e também aula de corpo, movimento e educação física. Então, são 7 aulas por semana, no período regular, que as crianças têm que complementam o trabalho da regente, tá? Da professora pedagoga. Então, aqui da escola, o que nós temos, que já é incluído no valor das mensalidades, são o programa bilíngue, com as 5 aulas por semana, a aula de música e,
e a aula que é, no caso, Corpo e Movimento, que também já são da nossa proposta. Aí, quem faz o integral, que é outro assunto agora, o nosso integral, nós temos para todas as idades, e aí formamos essas séries no período da tarde. O nosso integral, ele não é recheado de outras atividades extras, como esportes, e como quais essas que eu falei dos parceiros, porque realmente é um custo muito elevado montar um programa como esse. E o nosso foco do nosso integral, ele é esse período estendido aqui na escola, que tem o almoço, que tem o descanso, que tem a organização das tarefas, os estudos diários, e aí não é só estudar ali aquele conteúdo da tarefa. Existe os professores do integral que preparam as atividades, que preparam as dinâmicas, que observam as dificuldades. Então, nós chamamos de estudos complementares, porque dentro do integrado nós temos o lema, aula dada, aula estudada, e dentro do propósito da excelência acadêmica, esse estudo que é continuado. Então, eles praticam com os alunos, por exemplo, técnicas de estudo. Então, eles ficam um mês aprendendo aquela técnica e aplicando a qualquer tipo de disciplina. E aí depois eles têm lanche e tem parque estendido, porque são crianças que ficam aqui o dia todo, tá? E aí a programação do integral ainda não foi enviada para vocês. As coordenadoras estão finalizando essa programação, elas vão apresentar a partir da próxima semana. No entanto, já na terça-feira, no primeiro dia de aula, o integral já começa a operar, tá? Porque o integral vocês também têm que organizar o travesseiro, as crianças que trazem um lençol ou aquele edredom que passa a semana na escola e depois vai para vocês, aí a professora vai explicar isso para vocês, porque cada turma tem uma particularidade, tá? É, e nós ainda estamos com as matrículas do integral abertas. Então, se vocês têm interesse no integral, ainda dá tempo de entrar e aí procura aqui a nossa secretaria que nós passamos mais detalhes para vocês. Mas aí a coordenação vai passar a estrutura, porque os meninos eles fazem a cozinha experimental, eles têm mais atividades de artes, mas aí elas são feitas com a pedagoga. Mas todas as turmas do integral também têm 2 vezes por semana a modalidade Movimente-se, que é feita com a equipe de educação física, mas é uma modalidade diferente. E aí ela é mista com o tipo de esporte que eles praticam ali entre as crianças. Não é igual à aula de educação física, tá? Tudo bem? Quem que levantou a mão? Isso, a aula do integral também Foi eu, começa dia 20. Pode falar. foi eu. Quando eu fui conhecer a escola, eu até fiz essa pergunta, me responderam, mas eu vou falar aqui porque é, ficou vago. Sobre comemoração de Dia de Mães e de Pais, lembranças. Porque eu vou te falar, meus filhos passou por uma escola, é a terceira escola deles. E a primeira eu tive uma experiência assim, não era legal, porque você pagava um valor, eu não me importo de pagar, até eu gosto de receber esses presentes. Porém, às vezes era algo que ia lá em Campinas, comprava, eu já estava cansada de receber caixinhas, por exemplo. Cansada, não tinha lugar mais para pôr. Quando eles foram para essa última escola que eles estavam, já foi mais interessante. Porque é, aí cada ano eu recebia uma coisa diferente. Por exemplo, um ano eu recebi uma canga e por um valor até mais Vou te considerável, mais. explicar. Aí eu queria entender como que é o projeto Uhum. daí. Porque cada escola tem uma forma, né? Sim, aqui na escola, no Dia das Mães, já houve cobrança de valores, mas já tem 2 anos, 2 ou 3 anos já que esse valor não é cobrado. Nós optamos por fazer essa modalidade de experiência com a criança. Então, vocês vêm, tem uma apresentação que ela é musical, mas que ela não é só a música. Existe uma experiência que as professoras, cada um preparam ali para a sua turma que envolve desculpa, que envolve uma troca ali com vocês, tem um projeto, tem um tema, é muito bonito. E nós não fazemos cobrança de valores para o presente do Dia das Mães. Vocês recebem uma lembrancinha que eu chamo de mimo, para esse Dia das Mães, tá? Mas ele realmente é um mimo. O ano passado nós fizemos um bem casado, então
É um mimo, porque realmente é um momento de estar com a criança e ganhamos essa experiência. No Dia dos Pais, que será 15 de agosto, é um sábado, nós também fazemos esse formato. E esse ano vai ser aqui na escola mesmo, tá? Nós não faremos lá na unidade Jaó. E aí é um dia de experiência também, de gincana, de troca, mais movimento. Mas do Dia dos Pais nós cobramos uma taxa por participante, porque ela envolve o café da manhã e envolve a organização da dinâmica que tem necessária desse evento. A taxa desse ano ainda não foi definida. Como será aqui na escola? A nossa previsão é que será um valor menor do que o do ano passado. O ano passado foram R$ 50 por participante, mas é porque eles viravam à noite, eles tinham toda a programação do acampamento lá na unidade Jaó, tá bom? Aí, Iris, essas perguntas mais específicas você pode trazer para a professora das suas crianças, tá bom? Na segunda-feira, tá? Ah, tá, mas essas questões de comemoração de Dia de Pais é específico de cada turma? Cada turma faz uma coisa? Não, é um dia Não. só, tá bom? Tá. Eu estou falando aqui do integral, isso aqui, eu vou voltar a esse assunto, ele é importante. Nós não temos uma modalidade de semi-integral, que a criança pode escolher vir 2 vezes, ou ela pode escolher vir 3 vezes, e aí ela escolhe segunda e quarta, porque segunda e quarta tem essa e essa e essa opção. Não, nós temos somente o integral, que é o contrato que vai para vocês do meio-dia às 6, e está incluído nele o valor da refeição e essa programação que eu brevemente citei. Tem a professora do integral, esse suporte da educação física e os projetos que a professora desenvolve, tá? O que nós percebemos foi que nós recebemos muita demanda por opções mais flexíveis. Aí nós fizemos uma apresentação assim. O contrato é sempre integral, mas a família escolhe trazer a criança 3 vezes, 2 vezes, ou então ela vem todos os dias, mas ela não fica até o fim da tarde. Ela vai embora, por exemplo, 15h30, 16 horas. E aí a escola, diante dessa solicitação, fez uma flexibilização do valor. Então, o integral hoje, para quem contrata o ano todo, são 12 parcelas de 1.057. Quem contrata esse integral chamado parcial, eu não me lembro exatamente aqui agora o valor, era 740 aproximadamente. Só que quem contrata a partir de fevereiro são 11 parcelas, mas são 11 parcelas de 1.157. E que se escolher esse modelo parcial, ela tem esse redução do valor, essa flexibilização do valor. Nós chegamos a enviar, isso tem para aqueles pais que se interessarem, mas nós não temos esta opção de semi-integral. E outra coisa, nós não conseguimos fazer um valor para 3 vezes e um valor para 2 vezes. É o mesmo valor, nós temos dois valores para integral. O valor completo da criança que fica todo e o valor que é esse flexibilizado, porque você participará do integral apenas parcialmente, tá bom? E aí, por exemplo, se você só sai às 5, não consigo flexibilizar, porque já é considerado o integral todo. Aí, o atendimento comercial pode dar mais detalhes para vocês, mas nós fizemos esse flexibilização, mas é importante que vocês entendam que não é um modelo como de escola de inglês, escola de esporte, como é a Culturale, por exemplo, na sede deles, tá? É um formato diferente. Tem uma pergunta O aqui que, sobre o o que Acampapai. inclui? Oi. O que Ainda inclui o não. Você para integral? escutar, filho. O que você Eu fez? não apertei nada. Pelo amor Peraí, de desliguem, Deus, eu por não apertei favor, tá? nada. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não entendi essa Vou diferenciação botar entre todo duas mundo porque datas. você Quais são me acusou. datas? Não entendi essa pergunta, tá? Hein? Stephanie, o que inclui no integral? Inclui só o almoço ou o lanche também? Não, só o almoço, tá bom? O lanche, tanto da manhã quanto da tarde, a gente tem que Vocês pagar têm que mais. enviar isso. O lanche da manhã, o lanche da tarde é enviado pela família, vocês adquirem na cantina. Júlia, coloca aqui para os pais aquele comunicado do atendimento comercial com aquela que tem os valores do integral e essa questão. Pessoal, Dia dos Pais e Dia das Mães, nós vamos ter aqui
opções, opiniões de tudo quanto é jeito. E o Dia dos Pais, ele tem particularidades sensíveis para muitas crianças. E aí, o Dia dos Pais, não temos como fazer o Dia das Mães. O Dia das Mães, por outro lado, ele tem uma demanda mais intimista, e é assim que nós acreditamos. E tem dado certo. Essa opção do Dia dos Pais, ela é interessante, mas ela também tem as suas dificuldades, sabe? É porque é um formato diferente. E nós temos aqui uma análise que já vem aqui de outras experiências, de outros anos, a opinião dos professores é levantada, a coordenação traz, então não é uma decisão unilateral, que eu decido e passo para vocês, não. Ela é estudada, ela é pensada e ela também é entendida conforme a nossa dinâmica. Por quê? A escola, nós não somos uma empresa de eventos. Nós não somos uma empresa que vai de entretenimento. A celebração do Dia das Mães e do Dia dos Pais é algo cultural que nós entendemos que cabe. É igual a festa junina, que é muito forte por questões culturais, todo mundo gosta, todo mundo aqui tem uma história da nossa vida escolar, da infância, de festa junina. Então, essa questão cultural é trazida para a escola. Porém, nenhum de nós, nenhuma escola, realmente tem essa expertise. Então, o nosso foco não é promover eventos pelo evento, tem que ter um sentido pedagógico. E o Dia das Mães, nós temos essa compreensão. E nós também caímos aqui, toda vez que fala de Dia das Mães, Dia dos Pais, festa junina e apresentação de teatro, nós caímos numa seara em que a escola fica muito fragilizada com os diversos tipos de opiniões, porque nós nunca conseguiremos agradar a todos, porque cada um de vocês tem uma expectativa diferente e tem uma experiência de vida diferente, recursos diferentes. Então, nesse ponto, a escola tem trabalhado com o que nós acreditamos que é o melhor para as crianças e também o que faz sentido para a nossa dinâmica, para a nossa gestão e para aquilo que nós damos conta. Por exemplo, o Dia das Mães não dá para a gente fazer num sábado só pela manhã, por causa da demanda. Por exemplo, Dia das Mães, eu tenho mais de 400 famílias, 400 mamães na escola. Dia dos Pais, eu trabalho com uma média de 150, 180. Então, é uma dinâmica, é um número para que vocês entendam. E temos feito assim. Eu vejo que é satisfatório. Podemos ouvir mais opiniões de vocês, mas é algo que faz sentido para a escola e eu peço que vocês entendam isso, que é uma seara muito sensível. Então, a escola prefere fazer aquilo que nós conseguimos fazer para garantir uma entrega que seja organizada, que seja adequada e que seja, acima de tudo, significativa para as crianças, tá? E a nossa reunião já vai agora para 1h10. Eu realmente não quero passar ali de 1h30, 1h20, 1h30. Então, toda a parte organizacional eu já passei para vocês. Vocês receberão ali nos manuais esses detalhes, igual calçado, uniforme, tudo isso estará por escrito. E eu quero só fazer mais dois convites da parte de datas, que são as devolutivas bimestrais. No primeiro bimestre, será no dia 11 de abril, é um sábado, e vocês virão para reuniões coletivas em grupo, mas é para fazer a devolutiva do bimestre, organização do próximo, entender os objetivos, mas vocês já receberão os envelopes com as fichas de avaliação das crianças, boletim. Então, é uma reunião muito, muito importante. Então, 11 de abril, está lá já no calendário para vocês. No dia 26 de setembro, também é um sábado, a devolutiva do terceiro bimestre, que também terá esse formato coletivo. E é uma data que, além de vocês receberem a devolutiva daquele bimestre, daquela sala, um outro momento de avaliação, nós já faremos para vocês as apresentações das séries seguintes, para vocês entenderem a continuidade da série da sua criança. Tá? Então, são momentos muito importantes e serão sábados pela manhã para vocês se organizarem. No segundo bimestre, porém, as aulas vão terminar dia 26 de junho, na sexta-feira. Na segunda, dia 29 de junho,
é aquela reunião individual, só vocês com a professora. Aquelas reuniões que vocês agendam o horário e tem aquele momento individual com ela. No quarto bimestre, em dezembro, as aulas vão acabar 11 de dezembro, na sexta-feira. Na segunda-feira, dia 14, vocês também terão esse momento individual com a professora. Então, são datas muito, muito importantes para vocês estreitarem esses laços, entenderem a dinâmica e o nosso olhar para com a criança, tá? Então, esses são os nossos convites. E acho que tem mais um outro recado que é importante. Stephanie, mas você está antecipando muito. Estou, mas para que vocês já se organizem em termos, inclusive, financeiros. Quando nós mandarmos para vocês, ali no fim de agosto, nós vamos mandar para vocês a proposta 2027. E nessa proposta, vocês recebem o chamado boleto de pré-matrícula, no valor de R$ 600. Esse valor, ele é abatido da primeira parcela, da parcela de janeiro, que é a matrícula. E aqueles pais que confirmam a rematrícula conosco com antecedência, eles ganham o desconto nessa primeira parcela, que é essa dos R$ 600. Então, os pais que pagarem ali durante setembro até começo de outubro ganham o benefício de R$ 200. O boleto é de 600, serão abatidos 600 da parcela de janeiro, mas vocês pagarão 400. Então, para vocês já se organizarem, para não perderem esse benefício que nós fazemos para os pais que fidelizam a matrícula conosco com antecedência. Depois tem uma segunda rodada, mas após esse período, realmente a matrícula, que é a parcela de janeiro, não tem matrícula mais mensalidade de janeiro, não, é uma coisa só. E aí, essa parcela, ela é feita em duas etapas. E aí, se você deixa mais para o fim do ano, essa etapa são R$ 600, mais o restante do valor da tabela, tá? Ali em janeiro. Então, é só uma dica para que vocês se organizem, para que quando for essa época, ali, fim de agosto, setembro, começo de outubro, vocês já consigam acertar e já garantir a rematrícula da sua criança e ganhar o benefício da escola, tá? Agora, minha última pauta, que eu falei que era um momento mais reflexivo, eu queria convidar vocês nesse fim de semana, na segunda-feira, enquanto estiverem com os professores, e na rotina em casa, refletir sobre como estão as suas crianças, como elas estão dormindo, como elas estão comendo, como elas estão demonstrando as necessidades, se elas estão muito chorosas, se elas estão alegres, se elas estão com sono, fazer esse convite para que vocês conversem com elas sobre o retorno às aulas, para que elas entendam a perceber a si mesmas, como estão essa organização da rotina do adulto, da rotina da casa, para que a criança tenha tranquilidade para se organizar para vir para a escola. E também da parte socioemocional, porque toda essa organização dos ambientes impactam positivamente para o bem-estar da criança e ela vai ter um dia muito mais produtivo na escola. E a escola tem toda a ludicidade, tem os projetos, tem todo esse mundo que é infantil e que é muito apaixonante, mas não deixa de ser um local de esforço, de atenção, de controle do corpo. E à medida que as crianças crescem, isso vai se tornando mais inevitável. Então, a partir do primeiro ano, por exemplo, o tempo de sentado é maior, o tempo de espera é maior, o tempo de atenção e concentração focada para entender o argumento e o raciocínio do professor aumenta. Então, a sua criança precisa estar com as necessidades. Primeiro, as principais, as mais básicas, de alimentação, de sono, de conforto, de higiene, de saúde mesmo, bem estruturadas. E depois, as necessidades socioemocionais, como que elas estão se sentindo, se elas estão se sentindo seguras, se vocês têm passado essa segurança para ela. E porque daí o rendimento escolar dela é outro. A criança que está bem, ela tem outro aproveitamento pedagógico. E às vezes ela tem alguma dificuldade ali na aprendizagem, às vezes precisa de um pouco mais de orientação para entender o raciocínio. Não é que ela não aprende, mas ela precisa de mais tempo, ou ela precisa de a explicação 2 ou 3 vezes. Mas ela precisa reconhecer isso e ter a sua estrutura emocional mais equilibrada.
E nós temos passado, não é uma questão do integrado, é uma questão do mundo, que todo mundo aqui sabe. Crianças que têm sido bombardeadas pelas telas. E a tela, ela libera muita dopamina, então é uma bomba dopaminérgica mesmo na questão do imediatismo, do fluxo de imagens, de sons, de barulhos, e toda criança que fica muito na tela, que fica rolando demais, ela não tem dificuldade de atenção. E nós estamos realmente vivendo uma epidemia, isso é no mundo inteiro, de dificuldade de atenção e concentração. E aí, muitas das vezes, a gente pensa em TDAH e nem sempre é. Criança que não dorme direito tem os mesmos sintomas de uma pessoa que realmente tem TDAH. Então, estou trazendo essa reflexão para que vocês observem o tipo de conteúdo, o tempo de tela. E para nós, pais, é muito fácil dar um celular e dar um tablet, dar um iPad, porque facilita a nossa vida. Realmente é muito mais fácil você se organizar e a criança está lá naquele mundinho, mas não é o melhor para ela. E a tela é uma questão, mas também o ambiente da casa, o ambiente da família. Muitas vezes nós adultos passamos por dificuldades, por problemas, e a criança está ali naquele meio, e ela não precisa passar pelos nossos problemas. Então, eu peço, trago essa reflexão para que vocês observem o que a sua criança está imitando, o que a sua criança está tendo de exemplo, principalmente nessa parte da autorregulação, do controle, do respeito aos outros, mas acima de tudo no respeito a si mesmo. Eu conversei com os professores mais recentemente e todos eles trouxeram que também percebem isso. Nós temos tido crianças com autoestima muito baixa, criança que olha para si e fala: não, eu não consigo, eu não quero, eu não sou capaz, ninguém gosta de mim, o professor não gosta de mim, meu colega. E é um sintoma que, para nós da educação, que tem mais aqui 20 anos, mais de 20 anos, ele é meio novo para mim, sabe? É, então, eu tenho percebido isso. E todo comportamento disruptivo da criança, desde atos de mais agressividade, violência, bater, xingar, cuspir, empurrar, até comportamentos de mais introspecção, mais isolamento, mais né, sentir mais vergonha, são necessidades que elas têm que não estão sendo supridas e que nem sempre nós conseguimos perceber tais necessidades. Então, muito desse nosso objetivo com as escolas de paz é ajudar vocês a perceber as necessidades das crianças, para que juntos possamos, nós adultos, sermos adultos melhores para elas. Nem sempre nós estamos conseguindo ser os adultos que elas precisam. E, então, eu trago essa reflexão para terminar. Tem uma pergunta aqui sobre as crianças atípicas. São tratadas na individualidade e são feitas reuniões de alinhamento com a família, com a equipe, para a criação do projeto de pedagógico específico dessa criança. Então, por isso que nós temos muitas reuniões, nós temos a equipe de orientação educacional para que você estreite esses laços, que junto com a equipe pedagógica vai também mostrar para vocês as condições que a escola tem e alinhamento, e nós alinharmos as expectativas, tá? Porque é muito importante que vocês também entendam o nosso papel, alinhem as expectativas de que nós não vamos conseguir suprir tudo, principalmente dessa parte socioemocional, psicológica, porque isso vem do reduto mais da família. Mas é uma necessidade muito grande. Então, nós temos na escola a Ana Cláudia, que é a nossa psicóloga. Ela fica aqui, só que ela não faz um trabalho tão direto com vocês. Ela faz um trabalho de atende a criança e ela faz essa assessoria à nossa equipe. Por exemplo, a professora traz: olha, eu estou percebendo que essa criança está tendo essa necessidade, me ajuda a entender. E para que eu consiga também estudar, passar para os pais e juntos nós pensarmos no que essa criança está dizendo para nós. Porque a criança tem que vir alegre, ela tem que vir feliz, só que nem sempre ela vai vir mais animada ali no começo da manhã, e é normal, nós adultos somos assim. Nós, quando estamos com fome, a gente fica de mau humor. Quando nós estamos cansados, ou quando passamos por uma situação estressante, chegamos aqui e fica desregulado, a gente fica irritado, faz grosseria com o outro. A criança é assim também. Mas é o nosso papel de adulto mostrar para ela que nós podemos sentir qualquer sensação
emoção. Podemos sentir a raiva, podemos sentir a chateação, mas o que nós fazemos com esse sentimento é que faz a diferença. Eu não desconto a minha raiva no outro, mas eu lido com ela. Eu falo sobre o meu sentimento, eu dou nome para o que eu estou sentindo e não bato no outro. Então, é isso que eu trago para fechar a nossa reunião, essa reflexão nesse início de ano e que seja uma busca contínua nossa enquanto pais para darmos o melhor para elas, sabe? Nós temos que ser adultos melhores para as nossas crianças, e é isso que eu, junto com vocês, quero chamar esse convite para que elas tenham o melhor que a escola pode dar para elas, de profissionais, de recursos, de aulas, mas acima de tudo, que seja uma infância da qual elas se lembrem com carinho, uma infância, uma escola da qual elas se lembrem com ternura, né? Eu vi a Clarissa aqui, lembrei que uma das nossas primeiras reuniões eu falei que hoje em dia é até clichê falar isso, mas que seja uma infância da qual elas não precisem ser curadas depois, da qual elas precisem de terapias e terapias para superarem depois. E é isso que eu encerro para vocês o meu convite. Desejo um ano maravilhoso, um ano letivo. A escola está totalmente organizada para vocês. Sabemos que haverá algumas falhas, e se nós tivermos falhas, pedimos que vocês também tenham paciência conosco e nos ajudem, porque nós estamos aqui para fazer o melhor, a nossa secretaria, as nossas professoras, os nossos coordenadores. E a escola tem sido um ambiente muito gostoso de trabalhar, um ambiente leve, saudável. Eu faço muita questão que os nossos professores se sintam bem, estejam saudáveis de todas as esferas. Eu faço muita questão que os professores que receberão as suas crianças estejam bem, tenham uma vida equilibrada, tenham saúde mental mesmo, boa. Eu faço muita questão disso, porque eu sei que isso reflete na sala de aula, reflete na aprendizagem. E aí eu peço mesmo para vocês que cada um na casa olhe para si e reflitam, né? Como eu estou entregando a minha criança para a escola? Como eu estou levando a minha criança para a escola? Para que ela aproveite o melhor da sua infância. Tá bom? E aí eu estou à disposição segunda-feira, estarei aqui, eu entrarei em algumas turmas, as coordenadoras entrarão em outras, porque nós vamos tratar de assuntos mais que geram mais dúvidas, e aí nós nos dividimos para atender a todos vocês. Essa reunião fica gravada, peço que vocês me ajudem a Parabéns, passar para os Stephanie. outros pais, tá? E é isso. Muito obrigada. Se alguma pergunta ficou sem resposta, vocês podem mandar aqui no meu WhatsApp também, que eu respondo para vocês ou no meu canal da Agenda Edu. Eu vou colocar aqui meu WhatsApp para vocês. Esse aqui, opa, escrevi errado. É o 9630-0213 é o meu WhatsApp, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Um forte abraço aí para todos vocês. Um ano maravilhoso para todos nós e contem muito com a gente. Obrigada, Stephanie. Parabéns.